No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente... Energia potencial é uma forma de energia relacionada a um sistema onde existe interação entre diferentes corpos e está relacionada com a posição que o determinado corpo ocupa. A DDP é a diferença de energia potencial elétrica existente entre dois pontos. Uma diferença de potencial pode representar tanto uma fonte de energia ou representar energia perdida ou armazenada. Energia potencial elétrica. Para facilitar a compreensão, considere duas placas paralelas eletrizadas uniformemente, com cargas de sinais opostos e que formam um campo elétrico uniforme. Ao liberar uma carga positiva no ponto A, essa carga vai sofrer uma força no mesmo sentido do campo elétrico, e a força fará com que a carga mova-se até um ponto B, sofrendo um certo deslocamento, representado pela letra D. Portanto, a definição física de energia potencial elétrica envolve também o conceito de trabalho. Essa força vai realizar um trabalho dado por W é igual a Q vezes Z vezes D. Assim, o valor da energia potencial elétrica será igual ao trabalho realizado pela carga para deslocar-se do ponto A ao ponto B, ou seja, contra o campo elétrico. A fórmula matemática para energia potencial elétrica é: energia potencial é igual a K vezes Q sobre D, sendo K a constante dielétrica no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado sobre coulomb quadrados, Q, a primeira carga dada em coulomb, e D, a distância entre as cargas dada em metros. A unidade adotada no Sistema Internacional de Unidades é joules, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, e ela designa newtons vezes metro. A partir da fórmula é possível chegar a algumas conclusões. Primeiro, quanto maior a distância entre as cargas, menor será a energia potencial elétrica. E segundo, se a distância entre as cargas for infinita, a energia potencial é igual a zero. Essa conclusão é a mesma usada na construção da definição de energia potencial elétrica. DDP. A DDP é a diferença em energia elétrica potencial por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Para entender a DDP, assumimos que todo corpo que está eletrizado recebeu ou cedeu elétrons. Quando isso ocorre, o corpo que recebeu elétrons fica carregado negativamente. Já o corpo que cedeu elétrons ou perdeu fica carregado positivamente, pois ele apresenta a falta de elétrons. Esse desequilíbrio de cargas entre dois corpos revela que eles têm um potencial elétrico diferente, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico entre eles. Como na imagem que há um lado positivo e outro negativo, representado pelas linhas equipotenciais em um campo elétrico de uma carga pontiforme. A diferença de potencial elétrico, ou DDP, também pode receber o nome de tensão. A fórmula matemática de potencial elétrico é a seguinte: V é igual a EP sobre Q. Tensão é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga. A tensão elétrica pode ser causada por, primeiro, campos elétricos estáticos. Segundo, por uma corrente elétrica sob a ação de um campo magnético. Terceiro, por campo magnético variante. Ou quarto, uma combinação de todos os três. A unidade da tensão elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o volt, representado pela letra V, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta,
e a ela designa Joule por Coulomb. Uma aplicação muito comum da DDP está nas pilhas. Elas são divididas em dois polos, um que é a falta de elétrons e outro que é excesso. Um aparelho elétrico só funciona quando se cria uma diferença de potencial entre os pontos em que estiver ligado para que as cargas possam se deslocar e criarem uma corrente elétrica. Há um aparelho que pode ser utilizado para se medir DDP entre dois pontos em um sistema. Ele se chama voltímetro, e seu ponto referencial comum, usualmente, é a Terra.